Bom dia, oficial agora. Bom dia, pessoal da live. Boa tarde, boa noite. Eu vou dar os recadinhos de hoje do nosso tratamento. Horário de atendimento na nossa casa, todas as terças e quintas, 20. Terças, 14. Domingo, 2 horários, 9 e 10 e meia. Com exceção do horário de 9 horas da manhã do domingo, todas as outras palestras são gravadas aqui, por enquanto, pelo Facebook, né? Então, não deu para chegar, sintoniza lá no canal e a gente vai estar aparecendo ao vivo e a cores. Mesmo assim, não deu para vir na casa de qualquer forma, não percam de assistir as palestras. As palestras ficam gravadas, então, não deu para vir, assiste a palestra. A gente sabe que a gente tem o costume de vir todo domingo, toda terça, toda quinta, toda sexta, a gente sabe o quanto faz falta. Então, estamos lá. Né? Desde já eu agradeço, sempre eu agradeço as doações que todos vocês trazem aqui para a nossa casinha, o pessoal do live também. O que acontece? Essas doações é que mantêm a nossa casinha, né? Essas doações chegam até nós, né? A nossa amiga Deise, que está aqui, que é responsável pelo bazar, faz a triagem dessas peças, coloca no bazar e vende essas peças, né? E esse valor que corresponde a 80% do faturamento da nossa casinha, que é o que paga a água, a luz, o aluguel, IPTU, todos os boletos que a gente tem costume. Então, eu agradeço imensamente, porque se não fosse vocês, a nossa casinha não ia estar aberta, né? Então, se puderem continuar nos doando, nós continuamos agradecendo. E a gente sabe, quando a gente doa, a gente é abençoado em tudo. Ok? Bem como as famílias que nós assistimos aqui com cesta básica. Em torno de 20 famílias que muitas delas só têm a cesta básica que recebe aqui da casa para se alimentar. Então, da mesma forma, a gente também só consegue atender essa quantidade de famílias que vocês nos ajudam. Porque se não fossem essas doações, a gente não conseguiria atender. De novo, tem aquele quilinho de alimento que ficou lá para o mês seguinte, ao invés de comprar só para atender a quantidade que a gente usa, traz aqui para a gente. Às vezes que é esse quilinho, esse pacotinho de sal, de macarrão, que está faltando para a gente fechar uma cesta. Ainda, mas nem no meu caso, eu não faço como, né? Porque, né? Eu não tenho esse costume. Então, vamos dizer, esse pacotinho eu não tenho que sobra, né? Ah, mas você vai no mercado, você acaba esquecendo. A gente também aceita doação em valores em dinheiro. A gente tem o Pix aqui também. Quem quiser doar dinheiro, a gente também agradece, que vai ser destinado para a cesta básica. É só colocar lá a cesta básica que a gente vai direcionar, que seja R$1 para a cesta básica, ok? Nós temos também aos sábados o atendimento das crianças, né? A evangelização infantil. Filhos, sobrinhos, agregados, o filho da vizinha, aquela criança que não sai da sua casa, né? Traga-os aqui dia de sábado. Eles vão ser apresentados a Jesus. Eles vão conhecer Jesus. Olha que maravilha. Se para a gente já foi tão bom conhecer numa idade mais madura, quem dirá essas crianças, né? Elas vão ser apresentadas e que tipo de ser humano lindo que eles vão ser, né? Então, não percam a oportunidade, porque eu particularmente acredito que é o trabalho mais importante da nossa casa. Ok? A pergunta que não quer calar, Evangelho no ar, todos nós estamos fazendo? Todos nós? Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Bom dia. Que bom, que bom. Para quem não vi, para quem vi. Todos fazendo o Evangelho no ar. Quem não faz, só nós que fazemos sabemos a diferença, né? Então, a gente fecha a porta física das nossas casas para que, né, o bandido não entre, né? O malfeitor não entre, né?
o evangelho do lar, ele vai fechar também espiritualmente a nossa casa. Ok? E melhor, quando esses nossos amiguinhos percebem que nós já estamos melhorando, ele fala assim, mas por que ele está melhorando? E aí ele recebe uma chave. Nossa, mas como assim? Sim, ele recebe uma chave, sabe para quê? Para ele ouvir o evangelho. E esse irmãozinho, assim como nós, ele também muda. Através do evangelho, ele consegue se tornar um espírito melhor. Então, o evangelho, ele não é só benéfico para nós. Ele é benéfico para quantos de amigos espirituais que estão dentro da nossa casa quando a gente faz o evangelho. E ele vai se expandindo. Nossa casa fica como se fosse uma luz. E isso vai se expandindo para os nossos vizinhos também, trazendo harmonia, trazendo paz para todos nós. Então, olha a importância do evangelho. Hilda, mas evangelho como é que faz? Nós, trabalhadores, todos nós aqui estamos aptos a ajudar vocês a fazerem o evangelho, né? A ensinarem a fazer o evangelho. Mesmo assim, não conseguem, a gente tem um folhetinho, onde tem todas as instruções direitinho, e mesmo assim não consegue fazer, a gente faz, a gente ajuda, a gente faz uma chamada de vídeo, onde a gente ensina, né? Acompanha o evangelho com vocês, para vocês verem a importância. Ah, mas isso é espírita? Não. O evangelho no lar não é espírita, tá? O evangelho no lar é uma prática de Jesus. Lá atrás, o primeiro evangelho foi feito na casa de Pedro. Ok? Então, por favor. Então, não é de espírita, ok? Pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, nós vamos fazer a fluidificação depois da palestra, tá? E aqui vocês também, quem não trouxe água, né, pega uma aguinha aqui na cantina que a gente... Nossa, assistida nova! É a Kátia, pessoal, que conhece. Muito obrigada. Então, tragam, ou então a gente tem disponível aqui na cantina para que vocês possam levar o remedinho. O pessoal da live corre lá para a gente fazer a fluidificação das águas, ok? E assim, nesse instante, eu convido quem se sentir à vontade de fechar os olhos e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso amigo, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, que também nos ajudaram, nos trouxeram aqui. Agradecemos a doutor José Maurício e toda a sua equipe, que já derrama sobre todos nós os seus fluidos revitalizantes, bem como na casa daqueles que estão assistindo nesse instante. Rogamos a Deus que cada um que aqui está, que cada um que está assistindo essa palestra, possa receber aquilo que veio buscar. E que, principalmente, o amor de Cristo esteja presente no coração de cada um de nós. Mais uma vez agradecemos a oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesse instante, vamos envolver o José Aparecido, que vai trazer para nós a palestra de hoje. Boa palestra, bom tratamento. Bom dia. Bom dia. Como a Hilda comentou, para quem não me conhece, meu nome é José Aparecido e eu vou fazer discussão do texto com vocês na nossa pequena reflexão. Ok? Para iniciar essa nossa reflexão, eu vou fazer a leitura de uma prece, chamada Prece pela Harmonia Familiar. Então vamos mantendo ainda nesse clima, né? Vamos procurar serenar o nosso coração para entender as palavras dessa prece. Prece pela harmonia familiar. Divino Criador, que guia os nossos passos no caminho da evolução. Abençoa nossas famílias com a bênção da harmonia. Inspira-nos, Senhor, a compreender e aceitar uns aos outros, mesmo diante de todas as diferenças e dificuldades que apareçam. Que o amor prevaleça em nossos corações, fortalecendo os laços
que unem a cada um de nós. Concede-nos a sabedoria para superarmos os desafios e os conflitos com serenidade, amor e respeito. Que cada lar seja um refúgio de paz, onde o diálogo e a empatia floresçam. Pedimos por harmonia e união, reconhecendo que somos todos aprendizes na jornada da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, depois dessa prece, nós vamos começar a reflexão do texto, tirado do livro Palavra de Vida Eterna. É o item 169, intitulado Testemunha Doméstica. Nesse texto, Emmanuel, ele tira um trechinho da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas, que é o capítulo 6, do versículo 10. E nesse texto ele diz o seguinte: por isso, enquanto nós tivermos oportunidade, nós façamos o bem a todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas pertencentes à nossa família da fé. Então, São Paulo, aqui ele coloca para cada um de nós que nós devemos procurar fazer o bem a todas as pessoas, colocando em prática os conhecimentos que Jesus Cristo veio trazer para cada um de nós. E nós devemos cuidar principalmente das pessoas que estão conosco, caminhando conosco no dia a dia, que é a nossa família e aqueles que pertencem à nossa comunidade. Nós devemos cuidar dessas pessoas. É o que Paulo procura nos orientar diante disso. E Emmanuel, ele começa o texto dizendo o seguinte: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a nossa família, ele mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência àqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, que são o quê? São os nossos familiares. Então ele pede para a gente aqui nesse texto, através dessas palavras, que ele nos orienta a nós cuidarmos das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Ah, José, mas mesmo aqueles mais difíceis, eu tenho que dar atenção a esses aí, principalmente eles. Porque são eles que estão mais necessitados. Eles não compreendem, muitas vezes, que aquilo que eles estão fazendo é errado. Ou, às vezes, somos nós que somos as pessoas difíceis de casa. E nós precisamos buscar recursos para poder auxiliar as pessoas e nos auxiliar a melhorar. E de que maneira que a gente vai fazer isso? Nós temos várias formas para poder buscar esses recursos. Hoje nós podemos trabalhar a nossa reforma íntima, que é uma das principais coisas que nós aprendemos no Espiritismo, estudando, buscando auxílio dos nossos amigos, buscando auxílio, muitas vezes, até que nós temos hoje em dia essa questão, buscar auxílio de especialistas que podem nos ajudar. Por quê? Porque o nosso objetivo é melhorar. Nós precisamos melhorar. Precisamos sair daqui, desse mundo, pessoas melhores, espíritos melhores do que nós somos, do que nós éramos quando nós chegamos aqui. Essa que é a ideia. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados diante de alguns companheiros, como nós poderemos testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Então, São Paulo, Emmanuel coloca aqui nesse parágrafo que nós devemos ser úteis às pessoas, afáveis, devotados, nós devemos, na medida, dentro do possível, daquilo que está dentro das nossas condições, procurar cuidar de todos, fazendo isso, cuidar de todos e cuidar de nós mesmos também. Fazendo isso, nós conseguiremos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Se eu não fizer isso, não adianta de nada eu estudar, buscar conhecimento e ficar acumulado somente na minha mente, somente aqui, junto de mim, e eu não cuido das pessoas que estão junto comigo. Pode ser os meus familiares, pode ser aquelas pessoas que buscam auxílio junto de mim,
A minha obrigação, a partir do instante em que eu adquiro esse conhecimento, em que eu sei que eu, buscando ser cristão, buscando ser espírita, a minha obrigação é cuidar de todas aquelas pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E de mim também. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que gostar de mim, tenho que me amar. A partir do instante em que eu cuido de mim, eu estou me fortalecendo, eu estou trazendo junto de mim espíritos bons, meu mentor. E aí eu vou me fortalecer e vou também ter possibilidade, condições de ajudar as pessoas que vêm até mim, que buscam, seja no meu trabalho, seja no meu círculo social, convívio social, e principalmente em casa, onde em casa eu tenho meus pais, meus irmãos, meu cônjuge, minha esposa, meus filhos, aqueles amigos íntimos, que muitas vezes são as pessoas mais difíceis. E eu preciso, não tem como, eu preciso saber como conviver com eles, para que eu consiga melhorar e para que eles também consigam melhorar. O nosso objetivo é esse. A família é o primeiro ambiente onde nós somos convidados a praticar o Evangelho, como a Ilha já colocou aqui, que sempre é cobrado para a gente no início do nossos trabalhos aqui. Você está fazendo o Evangelho no lar? Então a família é o primeiro ambiente onde a gente deve cuidar da prática desse Evangelho. Emmanuel ele nos lembra que o lar ele não é apenas um espaço físico, mas uma verdadeira oficina de almas. É ali que nós enfrentaremos os desafios mais íntimos, que exigem paciência, tolerância e amor. E o testemunho cristão ele começa onde nós somos mais conhecidos, onde as nossas imperfeições elas são mais visíveis. Então é importante cada um de nós termos essa consciência de que nós não somos pessoas perfeitas. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós não devemos cobrar a perfeição daqueles que convivem conosco. No entanto, nós devemos compreender que todos nós cometemos erros todos os dias. Vamos cometer erros até o último dia da nossa existência. Porém, a gente precisa refletir sobre esses erros para não cometê-los com tanta frequência e a cada momento a gente procurar refletir, a gente procurar melhorar. Esse que é o nosso objetivo. Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos companheiros domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, e muitos deles reclamando reajuste e limpeza. O que é que nós já sabemos, participando da doutrina espírita? Que nós temos várias... Nosso espírito, ele é um espírito eterno. Ele não morre. O que nós temos aqui são várias encarnações. E passando por essas várias encarnações, nós vamos conviver com diversos tipos de pessoas. Convivendo com esses diversos tipos de pessoas, alguns nós vamos seguir adiante com eles, aprendendo. Outros, infelizmente, a gente acaba carregando mágoas, carregando outras situações de vidas anteriores. E muitas vezes, o que o Emmanuel coloca para a gente aqui, essas pessoas que hoje fazem parte da nossa família, não vamos dizer todos, algumas dessas pessoas podem ser pessoas que nós tivemos algum enrosco na vida anterior e hoje a gente precisa conseguir passar por isso para superar. E eu tenho que ajudar essa pessoa, ou aqueles que estão lá têm que me ajudar a superar tudo isso. Para quê? Para que nós não precisemos voltar mais diante dessa situação e todos nós consigamos evoluir. Esse é o nosso objetivo, é isso que Deus espera de nós. Que todos nós consigamos atingir a esfera máxima dos espíritos. E uma coisa que é importante a gente compreender é o seguinte: o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo eterno, ele não tem pressa que nós evoluamos. Somos nós que temos que buscar isso daí, a cada existência. Se hoje eu tenho essa consciência da necessidade de que eu preciso melhorar, eu já sei que eu consigo acelerar essa minha evolução. De que maneira? Fazendo o bem, praticando o bem para as pessoas do meu dia a dia, cuidando de mim. Cada um deve cuidar. Se eu não conseguir cuidar de mim, eu não consigo cuidar das outras pessoas. É isso que Jesus veio mostrar. Ama o seu próximo como você se ama. Se você não consegue se amar,
você tem algum problema que você precisa resolver com você. A partir daí, você vai conseguir dar um passo um pouquinho maior. Mas vamos, cada um dentro do seu tempo. Na equipe dos familiares no dia a dia, fazem parte habitualmente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos no passado, eles nos fiscalizam, nos criticam, advertem e experimentam. O que acontece aqui, né? Nós temos lá dentro da nossa família, nós temos muitas vezes lá no nosso trabalho, pessoas que são aquelas pessoas que muitas vezes são difíceis, pisam no nosso calo. Essas pessoas são o nosso desafio diário, o grande desafio da nossa vida. Ou muitas vezes nós mesmos somos esse desafio para a vida das pessoas. Que é importante a gente analisar isso daí. Não sou apenas eu que estou sofrendo, eu posso fazer as pessoas sofrerem também. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso adquirir a consciência da necessidade de mudar e da necessidade de compreender que essas pessoas que caminham comigo são pessoas que tiveram comigo alguma situação nas vidas anteriores e nós temos que reparar isso para todos nós evoluirmos. Esse é o nosso objetivo. Então, quando eu chegar em casa, que eu percebi que eu tenho lá uma pessoa difícil, minha mãe, meu pai, pessoazinha difícil que tem me dado bastante trabalho ao longo de alguns anos, eu tenho que refletir o que aconteceu com a nossa existência, nas nossas existências anteriores. Não me interessa saber o que foi que houve. O que eu tenho que ter consciência é todos nós precisamos melhorar. Eu tenho que trabalhar o perdão em mim e saber como conviver com ele. Ele é digno de todo respeito, todo carinho, todo amor. Então, se ele hoje me critica como pai, como mãe, eu vou procurar perdoar. É claro que não é fácil. Não é fácil, não. Mas esse é o meu desafio. Esse é o meu desafio. É isso que Jesus está querendo mostrar para a gente. Isso que Emmanuel quer mostrar para a gente aqui. Eu tenho que trabalhar isso. Senão vai demorar um pouquinho mais para conseguir seguir adiante. É sempre fácil dar boa impressão a quem não convive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, nós arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais, diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal. E nada difícil cairmos desastradamente sobre a hipnose de lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes superficiais. Então, o que acontece? Nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes, pessoas que, por uma atitude ou outra nossa, acabam nos engrandecendo. Olha, o José fez isso, a Lídia fez aquilo lá, parabéns, que legal. E fica nos engrandecendo e a nossa bola vai enchendo cada vez mais. Só que o que acontece? Nós sabemos, cada um de nós aqui, nós temos talentos e temos habilidades. Esses nossos talentos, essas nossas habilidades, elas devem ser colocadas a serviço das pessoas, a serviço dos outros. Para quê? Para que todos consigam evoluir, consigam melhorar. Servindo as pessoas é a melhor maneira de eu colocar em prática o meu talento. Agora, se eu, ao invés disso, ficar apenas alimentando o meu ego, eu estou, muitas vezes, me impedindo de crescer até. Essa é a consciência que eu preciso ter. Eu preciso colocar os meus talentos, as minhas habilidades, ao longo da minha existência, para servir as pessoas. E principalmente, como a gente está falando, aquelas pessoas da nossa família. Ah, mas ele não merece o meu abraço, ele não merece a minha comida, ele não merece que eu cante para ele, que eu conte história, né? Se eu sou bom para contar história, para contar. Por que ele merece? Ah, porque ele é um cara que tem me dado bastante trabalho. Não é isso que a gente aprende no Espiritismo. Né? Não é isso que Jesus, independente do Espiritismo ou não é isso que Jesus veio mostrar para a gente. Ele veio mostrar que nós devemos saber lidar com todas as pessoas com respeito, com carinho, com amor. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir evoluir. Essa é a ideia. Vamos lá. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais
demonstrando diante daqueles que nos conhecem os pontos fracos. Então, toda essa questão que eu tenho, né, que eu preciso saber, diante das pessoas que não fazem parte do meu dia a dia, que vez ou outra me encontram, que acabam levantando o meu ego, essas pessoas não me conhecem no íntimo. Quem me conhece no íntimo são as pessoas que fazem parte do meu círculo familiar. É diante dessas pessoas que eu tenho que mostrar para eles, olha, eu tenho essa habilidade, eu posso te ajudar. Você me permite? A partir daí, eu estou trabalhando as questões morais em mim. É isso que Jesus exige de nós, pede de nós. E que Emmanuel está tentando mostrar, fazer com que nós enxerguemos. Você tem que trabalhar as questões morais dentro de você, para que você consiga melhorar. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons, fazendo bem a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Então, essa consciência é importante que nós tenhamos. O planeta Terra tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Então não tem onde a gente se esconder. Tá? As pessoas da nossa família, elas são as pessoas que nos conhecem no nosso ponto mais íntimo. O que eu preciso fazer é mostrar para todas essas pessoas o quanto eu desejo, o quanto eu quero melhorar através das minhas atitudes. Porque muitas vezes eu começo a fazer o bem para uma situação melhor aqui, outra situação melhor ali, mas aí está lá meu filho, se ele está fazendo isso daí, mas aqui em casa, ó, ele não é um cara legal, não. Ele é um cara que briga comigo, muitas vezes ele bate, né? Então, como pai, como ser humano, eu tenho que refletir sobre as minhas atitudes. Se aquilo que eu aprendo aqui na casa, se aquilo que eu aprendo buscando ser um espírita, um homem de bem, se as minhas atitudes são atitudes que estão me ajudando a evoluir, a me tornar uma pessoa melhor. Por quê? Para que o meu filho, daqui a alguns dias, ele veja, puxa, não foi só aquele dia que ele fez daquele jeito. Eu estou vendo que ao longo do tempo ele está melhorando. Que legal, parabéns, ele vai se aproximar mais de mim. Então é uma maneira até da gente trazer aquelas pessoas que muitas vezes a gente acha que é difícil para perto de nós. Começar a praticar o bem, começar a ser exemplo para as outras pessoas também. Então o tempo ele é um recurso precioso. Emmanuel ele nos lembra que nós não sabemos se nós teremos outras oportunidades de conviver com os mesmos espíritos em futuras encarnações. Por isso, é urgente para cada um de nós aproveitar o tempo presente para promover o entendimento, o perdão e a reconciliação. Cada dia da nossa vida é uma chance de semear a paz. Então eu tenho que aproveitar o hoje. Hoje é o meu momento de procurar melhorar. Não preciso ter pressa, mas eu preciso dar um passo adiante. Essa é a ideia. Para finalizar, então, eu trouxe aqui um pequeno texto tirado do livro Minutos de Luz, chamado Sua Casa. Então eu vou ler para que nós possamos refletir a respeito dessas palavras que tem a ver com tudo o que foi dito aqui na reflexão nossa. Imagine a sua residência sendo escola e templo simultaneamente. Neste local, evite algazarras, evite bagunças. A discussão ela estraga qualquer convivência. O diálogo é o melhor caminho para o entendimento. Em sua casa, você pode ministrar e receber as melhores lições de vida no convívio com as pessoas. Não exija dos outros aquilo que você mesmo nem tem condições de oferecer. Reserve um tempinho para a oração, como ainda já colocou aqui, em todos os domingos a gente coloca. Né? É importante a gente fazer a oração do Evangelho no lar, para cuidar da proteção da nossa família. O importante é que nós, a cada dia, façamos a oração. Jesus nos ensinou que o templo maior está dentro de nós.
Então eu posso, diante de qualquer situação, me recolher, fazer a minha prece, ficar em silêncio, e a partir daí eu vou ter a iluminação para resolver o problema que eu preciso. Essa que é a ideia. Se ninguém quiser participar das suas orações, reúna todos em seu pensamento de compreensão e bondade e faça a sua oração. Preserve, persevere no melhor exemplo de tolerância, renúncia e dedicação. Ainda que não seja fácil, esse é o dever de cada um de nós. Então, aqui a gente não está falando que a vida é fácil. A gente está falando que nós temos os desafios para enfrentar todos os dias. No entanto, é importante a gente lembrar sempre que nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos amigos do plano espiritual que caminham conosco, nossos mentores, os bons espíritos, e nós temos que trazê-los para perto de nós. E a maneira de trazê-los para perto de nós, manter essa sintonia, é através da oração, através do estudo, através da busca por amigos que têm sempre a mesma faixa vibratória que nós. Isso não significa que eu vou deixar os outros de lado. Eu vou auxiliá-los também, diante do que a gente já conversou, e o nosso objetivo principal é a evolução de cada um. Era isso que eu tinha para dizer inicialmente para vocês. Eu agradeço a vocês pela atenção, e agora a Ida deve fazer para a gente a vibração. Obrigada, Zé. Como diz uma amiga nossa, aquele pior da nossa casa somos nós mesmos. Nós somos os piores, né? Então, após essa maravilhosa palestra, pessoal da live, busca lá a aguinha, que agora nós vamos fazer as vibrações e a fluidificação das águas, tá? Vou pedir a ajuda de todos vocês aqui. Então, nesse instante, quem se sentir à vontade, vamos fechando os nossos olhos e vamos buscando do fundo dos nossos corações os nossos melhores sentimentos. Sentimentos de paz, amor, harmonia, paz. E vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando muito discernimento, muito amor ao próximo, a todos os dirigentes de todos os países, em especial aqueles que estão em guerra, que estão com fome. Vamos vibrando muita saúde, muita resiliência, muita fé e esperança a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos. Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando muita luz, muito amor, muita paz, muita saúde a todos aqueles que amamos, nossos familiares, nossos amigos. E com a mesma intensidade, vamos vibrando àqueles que temos alguma desavença, os nossos ditos inimigos. Vamos vibrando muita vontade de se melhorar, muita força de vontade de ser uma pessoa melhor. A todos os nossos irmãos que estão nas drogas, a todos os nossos irmãos que estão nos presídios, nos manicômios, que eles possam receber essa vibração de muito, muito amor. Vamos vibrando muita luz para essa casa que nos acolhe. E nesse instante vamos vibrando por nós mesmos. Melhora interior, melhora espiritual, força, saúde, fé e esperança. Nesse instante que vibramos por nós mesmos, rogo a toda a espiritualidade aqui presente e a que está presente em todo o universo, fluidifique as nossas águas que estão aqui nessa casa, que estão nas casas das pessoas que estão nos assistindo, de todos os reservatórios, de todos os riachos, de todos os rios, que essas águas possam ser fluidificadas com o amor de Jesus, com o remédio necessário para cada um nesse instante. E assim vamos deixando uma vibração de muita luz e muita gratidão para a espiritualidade usar aonde for necessário.
Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal da live. Bom